E aí, turma, beleza? Hoje a gente vai falar sobre mais um tema da contabilidade avançada 2, né? A gente vai entender que no valor da aquisição do investimento, tem alguns itens que ficam, digamos assim, escondidos, né? Que seria a mais-valia, o goodwill, a compra vantajosa, a menos-valia. Então, esse é o nosso assunto, dessa nossa aula de hoje. Acredito que você já viu os dois primeiros assuntos, né? Que foi o método de custos e depois o método da equivalência patrimonial. Então, agora a gente vai falar sobre isso. Primeiramente, introdução ao assunto, né? A gente vai falar desse exemplo aqui que foge um pouco do CPC, né? Ele é apenas com um caráter didático. Imagine o seguinte, que a gente tem esse terreno que foi comprado em 2017, no valor de R$ 10.000. A gente pegou esse terreno, né, e deixou lá, né? É um investimento, a gente vai deixar parado aí, e ver o que é que acontece, né? Então tá lá, a gente comprou esse investimento, deixamos registrado na nossa contabilidade, né? 2018, valor contábil, né, o nosso valor histórico, R$ 20.000, está lá registrado na nossa contabilidade. Acreditamos que foi uma oportunidade de negócio, então a gente comprou. Com o passar dos anos, né, a gente comprou em 2018, foi isso que eu falei? Foi 2018, então. Com o passar dos... Ou foi 2017? Agora me perdi. Acho que foi 2017, né? Foi 2017. Então, com o passar dos anos, a gente deixou ele lá, né? E aí, em 2020, apareceu a seguinte matéria, né? A gente tomou conhecimento que um shopping center ele vai se instalar próximo do nosso terreno, né? Então, a gente é, aumentou a expectativa de uma certa valorização. Então, dada essa notícia, né, o valor que, que é precificado por esse terreno, né, os terrenos dessa região certamente foram impactados. E aí agora, um novo levantamento que fizemos, chegamos o seguinte valor, né? Então agora, olha, o valor que hoje você consegue negociar esse terreno é por 40.000, né? E isso tudo por conta de uma expectativa desse shopping que vai para a nossa região do nosso terreno. Como esse shopping ele vai para a região da onde a gente está, né, desculpa, da onde o nosso terreno está, então a gente sabe o seguinte, que outras pessoas, outros grupos de empresários, outros empresários, eles terão interesses de ir para lá também, né? Ou seja, vamos abrir uma padaria, vamos abrir uma loja de calçados, vamos abrir, enfim, vários tipos de comércios diferentes por conta desse empreendimento que vai para lá. Nosso terreno ele começou a ser requisitado. Alguns empresários começaram a entrar em contato com a gente, oferecendo valores que iriam tanto ao valor justo, né, ou menor que o valor que a gente conseguia no mercado, como superior, né? E aí a gente vai estudando as propostas. Esse empresário que ele quer comprar o terreno, né, ele sempre tem uma expectativa, né? A primeira expectativa é comprar um terreno abaixo do valor de mercado, né? Abaixo do valor do que, se fosse negociar entre duas partes, é, seria um valor vantajoso para ele, ou ele ou pode ser que outro tipo de empresário ele pense o seguinte: olha, a gente vai comprar esse terreno aqui porque, como a gente vai abrir uma padaria, a gente vai abrir uma, uma loja de roupa, enfim, a gente vai é, ter uma certa rentabilidade superior ao valor que a gente pagou a mais, né? Ou seja, a gente tem uma expectativa de ganho futuro. Então, tem todo esse essas condições envolvidas, né? Então, se esse empresário ele consegue comprar esse terreno por um valor inferior ao valor justo, né, ele faz uma compra
vantajosa. Vocês concordam comigo? Ele está pagando abaixo, né? O valor de aquisição dele está abaixo do valor justo. Então, é uma compra vantajosa. Então, tem o outro tipo também. Se o empresário ele paga acima do valor justo, é porque ele tem uma expectativa de ganho futuro, ok? No nosso exemplo aqui, o valor da aquisição desse empresário foi de 50 mil do nosso terreno, né? Então, ele tem uma expectativa de ganho futuro, né? Que a contabilidade fala que é de 10 mil, que seria a diferença entre o valor da aquisição menos o valor que é precificado pelo mercado, que como é que se diz? Negociado entre duas partes entendedoras, ok? Então, esse é o valor. Mas imagine que aquele valor ali não fosse 50 mil, fosse 35 mil, né? Então, o valor de aquisição menos valor justo do nosso terreno vai dar uma diferença de 5 mil, ou seja, o empresário ele fez uma compra vantajosa e o valor foi de 5 mil dessa compra vantajosa. Então, perceba que a contabilidade ela dá nome a todos esses itens que a gente mencionou aqui. Então, mais uma vez, recapitulando, a diferença do valor de aquisição menos valor justo é o que a gente vai encontrar essas duas condições aqui. Se o valor de aquisição for superior ao valor justo, a gente vai chamar de goodwill ou expectativa de ganho futuro, ok? Mas não, esse esse empresário, né, eu quis vender, né, por conta que eu estava precisando daquele dinheiro naquele momento, o cara me ofereceu 38 mil, falou, faça um Pix agora, aí o cara, então, vou vender esse terreno. Então, se ele comprou por 38 mil um terreno que vale 40 mil, ele fez uma compra vantajosa. Beleza, turma? Espero que vocês tenham entendido. Caso não, manda uma mensagem para mim, a gente conversa, eu tento clarificar mais. Turma, por conta de uma, como é que eu posso dizer? Hoje em dia não se pode mais fazer reavaliação, né? Então, como, digamos que por nosso exemplo aqui, a gente não pôde fazer essa reavaliação do nosso terreno e ele ficou registrado na nossa contabilidade pelo valor contábil, né? Essa diferença entre o valor justo menos o valor contábil também tem nome, tá? Então, digamos, se o valor justo é superior ao valor contábil, né? A gente dá o nome de mais-valia, tá? Entretanto, o valor justo está abaixo do valor contábil, então chamamos de menos-valia, ok? Então, esse conhecimento aqui, que a gente empregou para fins de exemplo, para entender, é, ele é voltado às participações societárias, tá? A aquisição dos investimentos que a gente trabalhou na equivalência patrimonial, que a gente trabalhou com controle, que a gente trabalhou com influência significativa, tá? E aqui eu trouxe dois exemplos de aquisição, tá? Só um instante, cadê o rapaz aqui? Deve estar aqui, pronto, está aqui. Senoc, suponho que esse seja o nome, compra petroleira canadense por 1,5 bi, tá? E aqui a gente vai para a matéria. A chinesa anunciou, essa segunda-feira, a compra da petroleira canadense Nexken, né? Suponho que seja isso aí também, por 15,1 bilhões, tá? E aí ele fala aqui, ó, que a CNOC irá pagar
US$ 27,5 por ação da companhia canadense, tá? E o montante representa um ágio, ou seja, um valor superior, um ganho, uma expectativa de ganho de 61%, ok? Essa é uma matéria que eu não sei, caramba, foi 2013. E tem essa aqui que é mais atual, 2020. Eu pensei que as duas eram atuais, tá? A Neoenergia, ela vence leilão da SEB por 2,5 bi. E aqui ela menciona: a Neoenergia anunciou que sua controlada Bahia Geração venceu o leilão da SEB Distribuição. O lance foi de 2,5 bilhões para aquisição de 100% das ações, né, da SEBD. O lance mínimo, 1,4 bilhão. Dessa forma, a Neoenergia representou um ágio de 76,63%, ou seja, ela entende que é uma expectativa de ganho futuro na compra, na aquisição dessa empresa, né? Então, ela foi e pagou esse valor a mais, tá? Voltando aqui, então, vocês viram, né, vocês estudaram já desde do semestre anterior sobre avaliação de desempenho, desculpa, avaliação de investimento pelo método de equivalência patrimonial. A gente falou sobre influência significativa, de controle e controle conjunto, né? E a gente percebeu o seguinte, que inicialmente essas aquisições elas são feitas pelo preço de custo, né? E aí, à medida que o PL da empresa que a gente adquiriu, ele se movimenta, né? Olha, deu lucro, então o PL aumentou, né? Deu prejuízo, o PL diminuiu. Então, se mexeu com o PL, mexe com a nossa conta investimento, ok? Então, a gente viu isso. Então, quando a gente faz a aquisição, a gente reconhece na nossa conta investimento o valor contábil, né? Ou seja, qual é o valor do PL lá, tá? Então, esse PL dividido pelo número de nossas participações, então, esse é o valor que vai para a nossa conta de avaliação de investimento. Entretanto, como a gente percebeu, no valor de aquisição, né, a gente tem alguns valores a mais, tá? E a gente vai ver agora. Então, no valor da aquisição, a gente percebeu o seguinte, né? No nosso terreno lá, a gente percebeu o seguinte, que tem o valor patrimonial, né, que é de 20 mil, né? Tem o valor do ágio por mais-valia, né? Acho que foi ágio por mais-valia no valor de 20 mil também. Vamos ver aqui, só um instante. Exatamente, ó, um valor de mais-valia. Opa, um valor de mais-valia, né? Valor justo menos valor contábil de 20 mil, né? E uma compra, desculpa, um goodwill no valor de 10 mil. Então, a gente sabe o seguinte, que na aquisição de um investimento, né, quando a empresa ela compra ações de outra empresa, ela sempre vai ter o valor patrimonial do investimento, o valor do ágio por mais-valia ou menos-valia, e o valor do goodwill ou do ganho com compra vantajosa. Então, esses três valores aqui, tá? Eles fazem parte do valor da aquisição. E então a gente deve registrar na nossa contabilidade os valores de forma separada, né? Primeiro ponto, qual é o valor contábil, né? Qual é o valor, no caso, se ocorreu mais-valia? Qual o valor, no caso, se ocorreu menos-valia? Qual o valor do goodwill e qual o valor da compra vantajosa? A gente já falou aqui sobre cada item desse aqui, né? Só que agora a gente só está demonstrando um conceito para cada um, tá bom? Então, aqui, valor patrimonial do investimento pela parte do investidor no patrimônio líquido, né? Então, qual o valor do patrimônio líquido? Né? Então, a gente vai pegar a base por meio daquele patrimônio líquido para reconhecer o valor
da nossa conta de investimento. Valor do ágio por rentabilidade futura, pela diferença positiva entre os valores da aquisição para o investidor da participação comprada e a parte que lhe cabe no valor justo. Valor do ágio por mais-valia dos ativos líquidos pela parte do investidor na diferença, né, entre o valor justo e o valor patrimonial. Menos-valia seria a diferença entre o valor justo e o valor patrimonial. No caso, o valor justo é de um valor inferior ao valor patrimonial. E o ganho com compra vantajosa quando o valor da aquisição ele é menor que o valor justo. Então, turma, falado sobre o valor de uma compra, né, de uma aquisição, e que dentro dessa aquisição é incorporado o valor patrimonial do investimento, o valor dado pelo goodwill ou pela compra vantajosa e o valor dado pela mais-valia e pela menos-valia. Ok? Então, agora a gente vai falar sobre esses exemplos aqui, tá? Eu acredito que o exemplo ele vai clarificar mais o entendimento de vocês e eu também solicito que vocês leiam mais sobre o assunto no livro que foi mencionado no nosso material, certo? Então, vamos lá. A Alfa comprou à vista 100% do capital social de Beta pelo valor de 45 mil. Então, a gente já sabe aqui que o valor da aquisição é 45 mil, ok? O PL de Beta, a valor contábil, era de 40 mil, representado pelos ativos de 55 e passivos de 15. O PL de Beta, a valor justo, 47 mil, representado por 62 de ativos e 15 de passivos, né? Então, a gente já sabe o seguinte, que compramos uma empresa no qual o seu valor contábil é 40 mil, ok? E o valor justo, 47 mil. Qual o valor que a gente vai colocar aqui na conta investimento? Seria 45, 40 ou 47? Imagine só, se a gente quer acompanhar a movimentação do PL de beta, né? Alfa quer acompanhar a movimentação do PL de beta, então qual o valor que ele deve colocar na sua conta investimento para analisar essas cotações? O valor contábil, porque à medida que o PL fosse alterando no seu valor contábil, a gente vai reconhecendo na conta investimento, ok? Então, aqui a gente já fez o início do primeiro lançamento, que a gente só vai ter o primeiro lançamento, né? Então, a gente colocou aqui, olha, nosso PL de beta, a valor contábil, 40 mil, sabemos que saiu 45 mil da nossa conta bancária, ok? Então, a gente percebeu o seguinte aqui também, ó, pagamos 45 mil numa empresa em que o seu valor justo é 47 mil, né? Então, a gente fez uma compra vantajosa no valor de 2 mil, né? A gente comprou algo mais barato, quer dizer, a Alfa comprou algo mais barato do que, de fato, se poderia, né? O valor dela era 47. E a gente pode perceber o seguinte também aqui, ó, que o valor justo do PL, né, é 47 e o valor contábil lá registrado na contabilidade é 40, né? Então a gente percebeu um ágio de mais-valia de 7, tá? Então, como que ficaria registrado esse valor no balanço patrimonial na conta investimento, ok? Esse valor aqui seria a conta investimento, né? E esse valor aqui seria dado na nossa abaixo do valor investimento. O ganho com compra vantajosa iria direto para a conta de resultado.
Aqui é um outro exemplo, né, exemplo 2 da companhia Cosmos SA. Ela adquiriu 40% das ações do capital de Beta, né, no valor de 72 mil. Então, a gente comprou 40% das ações por 72 mil, obtendo com isso influência significativa. O PL da companhia Beta SA no exercício era de 150 mil. 40% seria 60 mil. E o valor justo, o valor que se fosse negociar e poderia encontrar no mercado, 170 mil. E 40% seria 68 mil. Então, a gente vai efetuar a contabilização do investimento, o valor da mais-valia e o valor do goodwill, tá? Então, a gente vai lá, olha, compramos essas ações de Beta no valor de 72 mil, então saiu do nosso banco, né, a gente pagou 72 mil. Desses 72 mil, 4 mil é de goodwill, né, ou seja, a gente pagou 72 mil em algo que tem um valor precificado de 40% de 68. A gente tem uma expectativa de ganho futuro, né? Então a gente comprou por esse valor de 72 mil com um goodwill de 4 mil. E a gente sabe o seguinte, que a diferença entre o valor justo e o valor contábil é de 8 mil, né? Então aqui a gente tem 68 mil, 40%, né? E aqui a gente tem 60 mil, 40% do PL é valor contábil. Então, o valor que a gente vai registrar na nossa conta investimento seria 60 mil, né? E esses 60 mil aqui, a gente vai poder acompanhar essa variação que ocorre no PL de beta. Se aumentou, a gente aumenta a conta investimento, né? Se diminuiu, a gente diminui a conta investimento, né? Então, turma, esse é o assunto da nossa aula de hoje, né? A gente falou sobre ágil na aquisição de investimento. Utilizamos um exemplo do terreno, né? Um exemplo simplório para com o intuito apenas de clarificar a aprendizagem, né? E a gente falou que a gente tinha aquele terreno que a gente comprou, né? A gente mantinha ele lá no valor de 20 mil. E por sorte, né? Por sorte, a gente teve a notícia que um shopping iria se instalar naquela região, ele se instalou, tal, enfim. E aí o valor do nosso terreno, que era de 20 mil, passou para 40 mil, né? O valor justo dele agora é outro. E aí, o empresário, ele teve interesse de comprar esse terreno e ele falou, olha, a gente vai pagar 50 mil, 10 mil acima do mercado, né? 10 mil é o valor que eu poderia, né, numa transação, numa negociação entre eu e você aqui, que eu entenderia que seria o valor é, que o mercado precifica, eu vou pagar um pouco a mais, né, porque eu tenho uma expectativa de ganho futuro, né? Então a gente falou sobre esse goodwill, né? Mas também poderia ocorrer o outro lado, né? Poderia ocorrer o outro lado. Eu poderia vender mais barato por conta que eu precisava daquele valor, né? Então, um terreno que valia 40 mil, vendi por 38, né? E para o empresário foi uma compra vantajosa no valor de 2 mil. Né? E também falamos sobre a avaliação, a mais-valia, né? No caso, a mais-valia, diferença, né, quando para maior entre o valor justo e o valor registrado na contabilidade, e ao contrário, né, quando o valor é menor, a gente chama de menos-valia. Então, demonstramos isso tanto por meio de conceitos, né, como também por meio do nosso exemplo em exercício, tá? Então, eu fico à disposição de vocês aqui para tirar dúvidas, né? Entre em contato a qualquer momento, estou à disposição. E é um tema bastante legal, a gente encontra muita coisa na internet, é um tema também atual. Vira e mexe, a gente vê uma aquisição de uma empresa e fusões, enfim, essas coisas também a gente vai estudar na próxima semana, tá? E é isso.
Um grande abraço, fique bem e até a próxima.